Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu tô com um vídeo agora super de última hora, não era pra eu estar gravando ele agora, o próximo vídeo de Game of Thrones não ia ser esse, mas por causa do último episódio que passou agora da sexta temporada, que foi o 5º episódio, eu precisei fazer esse vídeo de qualquer jeito. Se você assistiu, você sabe por quê. Aqui eu vou fazer o primeiro vídeo de resumo do episódio. Eu faço geralmente resumo de todos os episódios lá no meu blog, o link do blog vai estar aqui na descrição. Se você quiser ver os resumos anteriores por escrito, é só entrar lá e acessar. Tem dois pontos que, na verdade, envolvem o mesmo núcleo que eu acho que são o mais surpreendente, empolgante, o que mais fizeram a gente ficar assim de olho arregalado nesse episódio, e é o que eu vou tentar destacar. Mas como várias coisas aconteceram, eu vou pincelar, passar aí por tudo antes de chegar nisso no final, quer dizer, mais pra frente do vídeo. Antes de começar, eu vou pedir que você, se tiver alguma dúvida sobre esse episódio, sobre Game of Thrones, uma sugestão sobre esse tipo de conteúdo ou qualquer outro conteúdo nesse canal, deixa uma mensagem pra mim com o hashtag GXResponde, e se tudo der certo eu faço um vídeo só respondendo essas perguntas. Bem, começaram lá pela muralha, o Jon Snow e a Sansa continuam juntos em Castle Black. Embora o Jon Snow não seja mais o Lorde Comandante da Patrulha da Noite, eles ainda estão lá e o Jon tá mapeando as famílias do Norte pra ver quem que eles poderiam angariar como aliados para o exército deles contra os Bolton, né? Porque no último episódio o Ramsay mandou a carta rosa, mandou aquela carta dizendo, olha só, tô com seu irmão, tô com o Rickon, estuprei a sua irmã, vou estuprar ela de novo, só quero pegar ela de volta para poder fazer isso, então vem aqui ver, quer dizer, chamando ele pra batalha. E o Jon precisou de um grande empurrãozinho da Sansa pra dizer, ó, vamos batalhar, se você não for eu vou sozinho. Então eles começam a ver ali um cenário que é ruim, porque as maiores famílias, os Amber e os Castark, já estão assumidamente com os Bolton. Os Manderly, a gente não sabe se eles estão com os Bolton ou não. E existem outras várias pequenas famíliazinhas do norte que o Jon teria que ir atrás para tentar ver se realmente, como a Sansa fala, The North remembers, o norte se lembra, vai lembrar quem são os Stark, o que eles passaram e o que devem para eles, né? E aí a Sansa Stark encontra também Mindinho, Peter Baelish, que não sei como chegou lá muito rapidamente, ou as coisas aceleraram na série e a gente não percebeu, mas enfim. Chegou lá, aparentemente ninguém importante sabia que ele estava lá, a não ser a Sansa, que levou a Brienne junto com ela para conversar. E a primeira coisa que ela fala é, você sabia quem era o Ramsay, né? Você sabia o que ele fazia comigo? Você sabe o que eu passei? E ele fica meio, não sei. E ela diz mais ou menos, olha, se você não sabia, você é um idiota, e se você sabia, você é meu inimigo. E aí o Mindinho não fica querendo dizer muito se ele sabia, o que ele imagina que ela passou, e ela e a Brienne, com a espada dela, ficam forçando ele a dizer o que ele acha que ela passou. Se ela apanhou, enfim, tudo o que ele fez com ela, e ela fica afirmando, eu sinto isso até hoje, eu sinto na minha pele até hoje tudo que eu passei, porque você falou que ia me proteger e me colocou na mão desse cara. E ele basicamente fica dizendo, eu sinto muito, eu queria muito poder tirar todo esse sofrimento de você. E aí ela diz, você não pode me proteger, você nunca pode me proteger, você não pode nem se proteger se eu disser pra Brienne agora te matar. E aí ele fala, se você quiser que eu morra agora, eu morro, tudo bem, faça o que você quiser. Mas no final das contas, ele não morre, ele vai embora tranquilamente, e antes de ir embora ele diz pra ela, olha, te aconselharia a procurar o seu tio, o Peixe Negro, na verdade seu tio-avô, tio da Catelyn Stark, sua mãe, que é o Peixe Negro, o Brynden Tully, que tá lá em Corre Rio. Se você não se lembra, ele não tava no Casamento Vermelho, então o sobrinho dele, irmão da Catelyn, o Edmund Tully, que na verdade seria o Lorde de Corre Rio, ele ficou lá aprisionado, refém dos Frey. E o Peixe Negro ficou meio que em cerco junto com a outra galera lá em Corre Rio. Aparentemente, segundo o Mindinho, eles estavam ali juntando um exército, uma força ali de soldados, e a Sansa, segundo ele, deveria procurá-lo para conseguir uma ajuda a mais para essa Batalha do Norte. Ele vai embora. Depois a Sansa acaba dizendo pro Jon que ela achava legal se eles fossem procurar essa ajuda em Corre Rio, mas não diz que foi o Mindinho que deu essa ideia. Então eu não entendi muito bem como o Mindinho entra e sai ali sem ninguém falar nada sobre ele, mas tudo bem. Já a Arya continua lá na casa do Preto e do Branco treinando e apanhando bastante, na verdade, apanhando e ouvindo que, na verdade, ela nunca vai ser um dos homens sem rosto, ela vai sempre ser a Lady Stark, nunca vai deixar de ser quem ela é, nunca vai ser ninguém. E aí chega o Jaqen H'ghar, fala que esse realmente é um ponto a se observar. Nenhum homem sem rosto nunca foi um lord ou uma lady. Na verdade, inclusive o primeiro e os primeiros deles foram escravos de Valíria que mataram seus donos, né? E depois fugiram e foram para outra terra que era exatamente
Bravos, que é ali onde eles estão, né? E aí Jaqen H'ghar entrega pra Arya um frasco, que ela já entende que é um veneno, e ela pergunta quem. E ele fala que é uma atriz. E numa outra cena a gente já vê a Arya assistindo a uma peça, e a gente já entende que provavelmente a atriz que ela deve matar é uma daquelas que tá ali atuando. E a peça é justamente sobre algo que ela viu de perto, porque é uma peça sobre Porto Real na época do final do governo do Robert Baratheon. E aí eles têm um Robert Baratheon que bebe muito e leva um ferimento de um javali no meio da barriga, e mesmo assim bebe demais, e um filho dele que é meio tonto, Cersei também super satirizada. E até então a Arya rindo, se divertindo, até que aparece o seu próprio pai, o Ned Stark, ali satirizado e ridicularizado num papel de mão do rei, como alguém que na verdade queria ter sim sua importância, não um cara honrado, enfim, não o Ned Stark que a gente conhece. E ela fica nitidamente incomodada de ver aquela encenação, inclusive de ver a morte dele encenada e ridicularizada como é naquela peça. Depois disso ela vai ali pros fundos, pros bastidores do espetáculo, e fica observando a atriz que ela tem que matar, que é a atriz que fez a Cersei, e ela fica observando também muito a atriz que fez a Sansa, que fez a irmã dela. Observa ali, vê que a atriz que fez a Cersei, ela sempre toma o rum dela própria, e depois ela vai falar com o Jaqen H'ghar. Aí ela fala pro Jaqen H'ghar, olha, eu vou colocar o veneno no rum dela, porque só ela toma aquele rum. E aí ela começa a questionar, mas ela parece uma pessoa decente, por quem quer matar ela, né? Por que a gente mata ela? E aí ele fala, olha, se você quer servir o Deus de muitas faces, você fica aí quietinha, não reclama não questiona não. Se você quer ser realmente ninguém, você tem que ficar quieta e não querer nada, não querer questionar nada. Já nas Ilhas de Ferro acontece finalmente o Kingsmoot, que é essa cerimônia, porque as pessoas vão lá, se candidatam mais ou menos para serem novo rei das Ilhas de Ferro. E há toda uma, não é uma votação, mas enfim, você decide quem então vai ser o novo rei, já que morreu o Lord Balon, que era o antigo rei ali. E a Arya Greyjoy, como a gente sabe, de fato ali tenta se candidatar, tenta se colocar para ser a rainha, a primeira rainha, o que é estranho para um lugar super machista de homens, uma terra de homens. Ela é uma mulher muito forte, que faz tudo que tem que fazer, que lidera vários homens, que foi pra guerra pelo pai, que lidera todos os navios, que é de confiança dos seus homens, que todo mundo vai atrás dela de olhos fechados, mas ela a princípio é ridicularizada. Principalmente que chega um dos lords lá e fala, olha, não, né, tem um dos filhos do Lord Balon que tá vivo e tá aqui, né, que era justamente o Theon Greyjoy. E aí o Theon chega e se pronuncia, não, que pra ele, quem tem que comandar as Ilhas de Ferro, quem tem que ser a rainha, é mesmo a irmã dele. E aí ele apoia, dá todos os motivos, e aí o pessoal começa a gritar o nome dela, Yara, 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 mas chega Euron Greyjoy, que se você lembra, 2 episódios antes, eu acho que foram 2 episódios antes, foi ele que matou o Balon Greyjoy, que é o irmão dele, então ele é o tio da Yara, o tio do Theon, e ele realmente voltou pra ser o rei das Ilhas de Ferro. E ele ridiculariza o Theon, fala, você ficou preso durante não sei quanto tempo, você nem tem pinto mais, acho que por isso que você acha normal uma mulher vir aqui e falar que quer ser rainha. E ele fala um monte de coisa, o Theon tenta questionar, a Yara tenta questionar, mas não adianta, todo mundo grita Euron, e realmente é ele que vai ser encaminhado pra ser batizado, uma espécie de batismo na cerimônia com o deus afogado no mar, em que ele é literalmente afogado no mar pra poder depois, se ele sobreviver, ser o rei das Ilhas de Ferro. Enquanto acontece a cerimônia com o Euron, lá para ele ser coroado rei, ao modo das Ilhas de Ferro, a gente vê o Theon e a Yara indo correndo com os homens da Yara em direção aos navios, porque ela tem vários navios, ela que comandava os navios das Ilhas de Ferro, e ela realmente pega os melhores navios e os homens dela e vai embora com todos. E o Euron só vê isso depois que ele já é lá coroado, depois da cerimônia, e fica possesso, assim, ele já sai de lá querendo matar eles, vê que os navios foram todos embora e fala, olha, vocês vão construir navios agora, correndo, e a gente vai atrás deles. A Daenerys aparece rapidinho, dá pra entender que ela realmente agora é líder de todos aqueles Calasares, depois de ter matado todos os caos no templo de Vaes Dothrak, de ter queimado todo mundo e saído vivona toda inteira, inclusive cabelo. E aí tem uma cena que ela se despede do Jorah, que ela fala, olha, já te bani 2 vezes, já te perdoei, mas você me salvou, então ela fica meio que assim, olha, eu tenho uma gratidão com você, dá pra perceber que ela gosta dele. Mas aí ele mostra o braço, mostra que ele tá com a escama gris, mostra que é uma doença mortal, e ela fala, ela fica sofrendo nitidamente, aí ela fala, olha, você vai achar uma cura pra isso, não quero nem saber, você vai procurar sei lá onde, vai achar uma cura, vai voltar pra mim,
e vai estar do meu lado quando eu estiver governando os 7 reinos. Fofo. Já em Meereen, a gente vê o Tyrion e o Varys falando com uma nova sacerdotisa vermelha, tipo a Melisandre, mas essa a gente descobre, segundo falam lá, que é a primeira seguidora do Deus Vermelho. Ela é uma sacerdotisa do Templo Vermelho de Volantis, ela chama Kinvara, e ela tá lá pro Tyrion. Primeiro ela tá lá porque ela foi chamada, porque ele queria alguém, enfim, que pudesse espalhar que Daenerys é uma boa líder, que ela traz, sim, paz pra todos. Enfim, falar bem dela. Mas aí a Kinvara fala, olha, eu não tô aqui porque você quer, eu tô aqui porque a Daenerys realmente é a prometida, a salvadora, a que renasceu pra renovar, pra fazer renascer o mundo com dragões que são fogo em carne, que são presentes do Senhor da Luz, que vão purificar a carne das pessoas que não são crentes. Enfim, ela literalmente fala que Daenerys que é o príncipe prometido, que é o Azor Ahai. E aí o Varys fala, olha, tem uma outra sacerdotisa vermelha por aí que já disse que um tal de Stannis, que era esse cara aí. E na verdade ela falou, o cara foi lá, atacou Porto Real, perdeu, atacou o norte e perdeu pra sempre. Quer dizer, morreu. E aí ela diz, olha, tudo acontece por vontade do Senhor da Luz, mas homens e mulheres erram. Isso não significa que ela estivesse errada naquele momento. E aí ela diz, tudo acontece por um acaso, inclusive você, Varys, perder o seu... ficar eunuco quando jovenzinho por causa de um feiticeiro aí de segunda... Tudo isso combinou para você virar um cara cheio de conhecimento e estar aqui hoje ajudando a trazer luz para o mundo. E aí finalmente chegamos talvez na parte que você quer saber desde o início, eu também quero falar desde o início, que é lá no Bran, lá além da muralha com o Corvo de 3 Olhos. Primeiro, ele tá dentro de uma visão, e ele tá dentro de uma visão em que ele vê os Filhos da Floresta com um cara lá preso, um homem preso, e ele vê um grupo de Filhos da Floresta, inclusive ali um líder mais ou menos é a Folha que tá com ele no presente lá na caverna, com uma adaga de obsidiana, que é chamada também de vidro de dragão, que é como se fosse um vidro, uma lâmina feita com pressão vulcânica, enfim, que os Filhos da Floresta fazem. Que também é um material conhecido como um que mata os White Walkers, tá? E aí ele vê a Folha pegando essa adaga e enfiando no peito desse homem, e logo depois o olho desse homem fica azul, sim, azul claro, azul White Walker, azul igual dos outros. E aí o Bran sai da visão, olha pra Folha e fala, você criou eles. E aí ela diz, olha, na verdade, a gente estava tentando se defender de vocês, dos homens. O que dá pra gente entender do que a Folha falou, se ela tá falando a verdade, é que os Filhos da Floresta, lá naquele período em que os primeiros homens chegaram e tiveram um conflito com eles e começaram a arrancar as árvores sagradas e começaram a destruir tudo que era dos Filhos da Floresta, eles começaram a entrar em conflito, em batalha, e os Filhos da Floresta estavam perdendo, eles quiseram ter uma arma, uma forma de combater os primeiros homens de uma forma mais eficaz, e o que eles fizeram? Pegaram um primeiro homem e com eles mesmos criaram um White Walker para combater os próprios primeiros homens. Aparentemente, podemos imaginar que essa criatura se virou contra o Criador e está aí até hoje, na verdade, assombrando os Filhos da Floresta e os próprios homens até hoje. A segunda coisa é que o Bran, de novo, entra em outra visão, e dessa vez ele tá num campo todo cheio de neve, novamente, e de repente ele se vê no meio de um exército de cadáveres. E não só isso, ele tá do lado dos líderes dos cadáveres, e tá do lado dos líderes dos White Walkers. Ele tá do lado daquele que imaginamos ser o Rei da Noite, o líder mesmo dos White Walkers. E esse White Walker, de repente, aparece do lado dele, Bran assusta, olha pro lado e o White Walker encosta no braço do Bran antes do Bran voltar da visão. Bran volta da visão, conta pro Corvo de 3 Olhos o que aconteceu e aí o Corvo fala, ele encostou em você? Porque se ele encostou em você, você tem que sair daqui agora, porque eles vão saber chegar nessa caverna, ele vai conseguir entrar nessa caverna, ele vai conseguir chegar até a gente, você tem que sair daqui agora. E aí eu não entendo muito bem o que acontece a partir daí, na verdade isso é algo que a gente vai entender aos poucos, vamos tentar entender juntos, se você entende melhor que eu, deixe seu comentário aqui. Porque na verdade esse é um post de resumo, então eu não vou aprofundar muito em cada coisa. Ele chega pro Bran e fala, esse é o momento que você tem que se tornar eu. Aí o Bran pergunta, mas eu tô pronto pra isso? Aí ele disse, não. E aí o Bran fica com o olho branco imediatamente e eles entram dentro de uma visão do Corvo, que é de novo Winterfell antiga, Winterfell com Ned Stark novinho, Ned Stark indo pro ninho da águia, o pai do Ned Stark, Richard Stark, falando, olha, vai lá,
vai dar tudo certo, blá blá blá. Ao fundo tá lá o Willis, o Hodor, novinho e tudo. E eles ficam naquela visão como se nada tivesse acontecendo lá de fora. Aí de repente a Meera tá falando com o Hodor calmamente na caverna, ela sente alguma coisa e vai pra frente da caverna e de repente tá todo o exército dos White Walkers na frente da caverna. E os White Walkers, os líderes dos White Walkers vindo. Os Filhos da Floresta jogam um monte daquelas bolas de um explosivo, de fogos deles, que são efetivos contra os cadáveres, mas contra os líderes, nada. E eles entram dentro da caverna. E eles vão chegando perto de onde está o Bran, o Corvo, enfim, todo mundo, Meera e o Hodor. Ao mesmo tempo, os cadáveres vão subindo por cima da caverna, onde está a árvore sagrada, e vão entrando pelas raízes. Eu não sei muito bem como eles vão fazendo isso, mas eles vão escavando e entrando ali pelo teto. E vai Verão, que é o lobo do Bran, a Meera lutando, e o Hodor não, né? O Hodor tá agachadinho no canto, enfim, com medo, como ele ficaria normalmente. E por isso até que a Meera começa a sacudir o corpo do Bran, que tá inconsciente, porque ele tá dentro da visão com o Corvo, falando: Bran, volta, você tem que entrar dentro do Hodor, a gente precisa do Hodor pra sair daqui, pra ele pegar você, te carregar e ir embora. Porque o Hodor sozinho não faz nada, ele fica imóvel sem conseguir se mexer. E aí o Bran, lá dentro da visão, começa a escutar os gritos da Meera, e o Corvo fala: olha, é melhor você escutar a sua amiga. Nisso, os White Walkers vão chegando, os líderes dos White Walkers vão chegando, e chegam onde está o Corvo de Três Olhos, ali também inconsciente, na visão dele, e o que a gente vê é eles pegando a espada contra o Corvo, e o Corvo sumindo da visão dele, virando fumaça. E o Bran continua dentro da visão do Corvo. Continua olhando o Hodor novinho e ouvindo a Meera, mas ao mesmo tempo ele já entrou dentro do Hodor, o que é muito estranho, porque na verdade, pouco antes do Corvo morrer, ele entra no corpo do Hodor no presente, que já imediatamente levanta e vai lá para pegar o corpo do Bran, para ir arrastando, mas não sei como, parte da mente dele também tá presa na visão do Corvo, olhando o Hodor do passado em Winterfell. Então é como se a mente dele estivesse em dois lugares, no passado e no presente. Tá a mente dele no Hodor presente e a mente dele olhando o Hodor passado. E aí, outra parte super triste é que o Verão se sacrifica, se jogando no meio dos vários cadáveres na caverna pra lutar contra eles e, enfim, a gente só escuta ele ganindo, chorando e, enfim, acho que morreu, né, mais um dos lobos Stark que morre. Por que tantos lobos Stark morrendo? E aí, nesse momento, tá Hodor, teoricamente, com a mente do Bran dentro dele, arrastando o corpo do Bran desacordado, Meera atrás deles, e Folha ainda atrás deles, lutando ali contra os cadáveres que estão os perseguindo. Todos eles tentando sair da caverna por outra saída. Folha, no momento, se sacrifica para poder se explodir com o maior número de cadáveres possíveis, para tentar fazer com que eles consigam chegar na porta. E aí eles chegam, conseguem abrir com uma certa dificuldade, porque tem muito gelo do lado de fora. E aí quando eles conseguem sair, o Hodor fecha correndo, a Meera arrasta o corpo do Bran pra longe, e aí a Meera grita pro Hodor: hold the door, quer dizer, segure a porta. E aí o Hodor fica realmente segurando a porta, ele fica contra a porta, segurando, porque tem um monte de cadáver do lado de dentro tentando abrir a porta, um monte de cadáver do lado de dentro tentando sair. E nisso a gente ainda está vendo o Bran também dentro da visão que era do Corvo de Três Olhos, que já morreu em Winterfell no passado, olhando pro Willis, pro Hodor do passado, que ainda era normal, não falava só Hodor, e ele tá quietinho, olhando, meio parece que ele olha pro Bran, a gente não sabe muito bem, e de repente ele parece como se ele tivesse um ataque convulsivo, epilético, ele fica com o olho branco, como quando o Bran ele vai urgar, ele vai trocar peles. E ele cai no chão, começa a se debater e começa a falar hold the door, hold the door, hold the door o tempo todo. E a gente vê a velha ama, que na época muito mais nova, se debruçando pra ele, falando Willis e tal, e ele hold the door, hold the door, hold the door, se debatendo o tempo todo. E nisso a gente fica intercalando as imagens do Hodor do passado, hold the door, pequenininho se debatendo, e o Hodor do presente segurando a porta, literalmente holding the door, né, segurando a porta no presente para salvar o Bran, que tá com a Meera, eles tentando escapar ali pela neve. E o Bran, perplexo ainda na visão do passado, olhando o que estava acontecendo com o Hodor do passado, nesse paradoxo temporal que parece que o Bran, em algum momento naquilo tudo que aconteceu, interferiu no passado, mas ao mesmo tempo já estava dito que ele ia interferir naquilo no futuro, porque o presente dele já estava afetado naquilo que foi feito no passado. Meu Deus, é muito complicado. Eu não sei explicar sobre essas coisas temporais, na verdade. O que acontece é que nisso a gente descobre que o Hodor, por causa dessa
interferência do tempo, interferência do Bran, interferência que aconteceu neste momento. Dessa sequela, digamos assim, uma sequela temporal que ficou na mente dele, ficou repetindo hold the door, hold the door, hold the door, e virou hold the door, hold door, hold door. E por isso que ele ficou eternamente dizendo Holdor, para de repente estar no futuro ali, não ser um grande guerreiro como ele talvez seria, sendo forte e grande e totalmente capaz de pensar, se ele não fosse realmente o Hodor e ter, enfim, seguido totalmente outro destino, mas sim ser realmente o Hodor e ser este ser que ficou carregando o Bran e o levando para além da muralha para seguir seja lá qual for o destino do Bran. Não deixa de ser super triste o que aconteceu com o Hodor, que, pelo que a gente viu, aparentemente realmente terminou neste lugar, holding the door, segurando a porta. Eu achei mega triste mesmo. Me conta você, por favor, se você tem qualquer tipo de comentário sobre esse episódio, se você sabe mais alguma coisa, se sabe explicar melhor o que aconteceu. Não esquece de deixar perguntas para a #XXResponde se você tiver alguma sugestão também. Curte o vídeo se você gostou, compartilha também, se inscreve no canal para ver os próximos. Tchau, tchau!